Olá, galerinha, muito bem-vindos de volta. Vamos para nossa aula 5 do curso de cinemática. Só lembrando que a aula passada a gente viu o conceito de aceleração, né? Que é um conceito primordial para a gente dar continuidade no estudo aí de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que a gente vai ver de fato agora na nossa aula 5. Beleza? É o famoso MOVE, movimento uniformemente variado, tá certo? Então, como é isso aí, professor? Galera, para a gente entender bem esse tipo de movimento, né? Vamos analisar, né? Vamos começar aqui analisando o comportamento da velocidade. Como é que se comporta a velocidade de um corpo quando este, né, descreve um movimento uniformemente variado? Porque, para começar, o nome do movimento ele já diz tudo, né? Ó, uniformemente variado. Esse uniformemente variado, ele diz que a velocidade, né? Ele diz que a velocidade varia uniformemente. É a velocidade que varia uniformemente, tá? Diferentemente do movimento uniforme, em que a velocidade era constante. E aí acabava que o corpo andava a distâncias iguais em tempos iguais. Agora não, ele vai ficando cada vez mais rápido ou cada vez mais lento, né? Ou ele vai acelerando ou ele vai freando, de acordo com aquilo que a gente viu na aula passada. Se a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, o corpo vai acelerar. Se a velocidade e a aceleração têm sentidos contrários, o corpo vai frear. Sempre que um corpo está variando a velocidade uniformemente, né? A velocidade varia uniformemente, beleza? Eu vou botar uniforme aqui. Então, sempre que a velocidade de um corpo varia uniformemente, a gente diz que aquele corpo está no movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui, ó, o comportamento da velocidade. Veja esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Temos a nossa trajetória retilínea, né, orientada para a direita, como sempre, né, a gente orienta a trajetória para a direita para facilitar a nossa vida, né? A gente tem a intuição de tudo que aponta para a direita é positivo, que tudo que aponta para a esquerda é negativo, né? Então, a orientação da trajetória para a direita é muito bem-vinda, né? É sempre melhor. Tudo bem. Então, temos o nosso carrinho aí, né? Que ele parte do repouso, beleza? Velocidade igual a zero, né? Lembra que eu falei sempre que um corpo tem velocidade igual a zero é que ele está em repouso, beleza? Então, aqui nesse caso, ele vai partir do repouso com uma aceleração para a direita de 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa aceleração é constante, certo? É bom lembrar que a velocidade varia uniformemente, né? Então, a aceleração necessariamente em um movimento uniformemente variado tem que ser constante. Tudo bem? Para que um corpo varie velocidade uniformemente, a aceleração tem que ser constante. A aceleração não pode variar. Tudo bem? Então, nesse caso, ela vai ser sempre constante, né? Para a direita, no caso positiva, de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos analisar, né? Como que se comporta a velocidade desse corpo ao longo do tempo, porque você concorda que ela está variando? Porque se tem aceleração, tem variação de velocidade. Então, como é que a velocidade se comporta, quanto vai valer a velocidade em cada instante de tempo? Para isso, vamos preencher essa nossa tabelinha, né? Eu coloquei aqui o instante de tempo e aqui do lado direito o valor da velocidade naquele dado instante de tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Você sabe que a aceleração, né, ó, a unidade de medida dela, ela já diz tudo para que serve a aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a velocidade varia 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Nesse caso, varia para a direita, né? Ó, se a velocidade inicial era igual a zero, após 1 segundo, né? Ó, então, vamos preencher essa tabela. Para t igual a zero, a velocidade é zero, porque ele partiu do repouso, né? Assim que eu iniciei o cronômetro, o corpo estava parado. E aí ele começa a acelerar com 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para t igual a 1 segundo, né? Para t igual a 1 segundo, se a velocidade ela varia 2 metros por segundo a cada 1 segundo, e ela partiu do zero, então ela vai valer 2 metros por segundo. Para a direita, né? A velocidade, no caso, vai ficando cada vez mais rápido para a direita. Para t igual a 2 segundos, né? Se a velocidade partiu do zero e ela aumenta 2 metros por segundo a cada segundo, vai valer
4, né? Ela vai aumentando de 2 em 2, né? A cada segundo que se passa, a velocidade ela aumenta de 2 em 2 metros por segundo, que é exatamente o que diz a nossa amiga aceleração. Show? Então, quer dizer o seguinte, ó. Para t igual a 1 segundo, a velocidade vale 2. Para t igual a 2 segundos, 4. Depois 6, depois 8, depois 10, depois 12 metros por segundo. Ela vai ficando cada vez mais rápido. O corpo está, né, o carro está pisando no acelerador, né, de forma constante. Ele está aumentando a velocidade. Como se você estivesse lá dentro do carro e olhando o velocímetro variando sempre uniformemente a velocidade. Beleza? Quando um corpo tem essa característica aí, né? Quando o corpo se move desse jeitinho aí que eu falei, que a gente acabou de descrever, a gente diz que ele está no movimento retilíneo uniformemente variado. Simplesmente isso, quando a velocidade varia uniformemente. Bem tranquilo isso aqui, certo? Agora veja como é que a gente vai montar a função horária da velocidade, né? Agora, se a velocidade varia no tempo, é muito interessante a gente encontrar a função horária da velocidade, além da função horária da posição que a gente vai encontrar já já, né? Como é então, professor, que a gente encontra a função horária da velocidade em um move? Veja nessa tabelinha o que é que você fez. Você simplesmente, né, para achar a velocidade, você pegou a aceleração e multiplicou pelo tempo. Aceleração multiplicou pelo tempo, né? Ó. Veja se não dá 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8, né? Simplesmente é a ideia, né? Pega a aceleração e multiplica pelo tempo. Então, veja, a velocidade. Nesse caso, como o corpo partiu do repouso, né? Você pegou a velocidade inicial, que é 0, e somou, né? Porque ficou mais. Porque a aceleração, nesse nosso referencial, é positiva. Mas a aceleração vezes o tempo. Não foi isso que a gente fez? Foi simplesmente, né? Ó, a gente está deduzindo, né? Intuitivamente, a fórmula, né, a função horária da velocidade com o tempo. A velocidade, como é que ela se comporta em função do tempo. A gente pegou a velocidade inicial, que no caso foi 0, e somou, né, porque a aceleração nesse caso é positiva, está para a direita, né, a favor da trajetória, mais a aceleração vezes o tempo. E aí essa expressão nos dá exatamente o que essa tabelinha diz, né? Para t igual a 4 segundos, é só jogar 4, né? 4 vezes 2 vai dar 8. 8 metros por segundo é a velocidade dele. A velocidade em cada instante de tempo é dada por essa expressão aqui. Beleza? Bora ver então esse segundo caso aqui. Temos novamente o nosso carrinho, só que veja o seguinte, inicialmente agora, né, em t igual a 0, né, para t igual a 0 segundos, né, assim que eu cronometrei, puf, o corpo estava indo para a direita a 20 metros por segundo. Era a velocidade inicial agora, não é mais 0. Ele partiu com 20 metros por segundo. Mas, professor, como é que o corpo já parte com 20 metros por segundo? Porque, veja, eu inicio o movimento no instante em que eu quiser. Era como se o corpo já estivesse se movimentando numa trajetória. Quando ele estava com velocidade de 20 metros por segundo, eu cronometrei. Eu apertei o cronômetro. Então, para t igual a 0, eu já peguei o movimento do corpo, ele estando para a direita com 20 metros por segundo. E aí, nesse exato momento, ele começou a frear. Frear, se ele vai para a direita e ele vai frear, a aceleração, claro, tem que estar para a esquerda. E nesse caso, vale 4 metros por segundo ao quadrado, né, de forma constante. Então, como é que vai variar, nesse caso, a velocidade desse corpo em função do tempo, né? Você sabe que ela vai variar uniformemente, porque a aceleração é constante. Sempre que a aceleração é constante, a velocidade varia uniformemente, certo? Então, bora preencher nossa tabelinha de novo. Para t igual a 0, a velocidade inicial, no caso, é 20, positivo, né? Porque é no mesmo sentido da trajetória. E aí, você sabe que, como a aceleração é de 4 metros por segundo a cada segundo, né? Quer dizer que, nesse caso, a velocidade vai diminuir. Ele vai perder 4 metros por segundo a cada segundo. Ele vai ficar freando, né? Então, para t igual a 1 segundo... Para t igual a 1 segundo, a velocidade vai ser de 16. Né? Você está perdendo 4, né? Ele vai diminuindo de 4 em 4. Né? Para 2 segundos vai ser 12. Para 3 segundos vai ser 8. Para 4 segundos vai ser 4. E para 5 segundos vai ser 0. Isso significa o quê, galera? Ó, prestem bem atenção, né? A nossa aula vai ser bem direta, bem resumida aqui, porque se for explicar detalhadamente tudo, aí a gente vai demorar muito, né? Como a proposta é que você estude a cinemática em uma semana, eu vou dar aqui a parte mais objetiva possível. Até porque também não precisa de muita enrolação, né? Galera, é o seguinte.
É muito tranquilo isso. Ó. Se o corpo inicialmente estava a 20 metros por segundo e ele perde 4 metros por segundo a cada segundo, quanto tempo vai demorar para que ele zere sua velocidade? Ou seja, para que ele pare, né? Porque se ele vai zerar a velocidade, ele vai parar completamente, né? Então, por exemplo, bem por aqui assim, né? O corpo ele vai ter velocidade igual a zero. Já que ele está freando, ele vai parar. Tudo bem? Quando é que ele vai parar? Veja, se ele está a 20 metros por segundo inicialmente e ele está desacelerando com 4 metros por segundo ao quadrado, não. Se eu pegar 20 e dividir por 4, vai dar exatamente 5 segundos. Isso quer dizer que ele vai demorar 5 segundos para poder perder completamente a velocidade inicial que ele tinha. Que é exatamente o que a nossa tabelinha diz, né? A cada 1 segundo, ele perde 4, né? Então ele vai demorar 5. 1, 2, 3, 4, 5 segundos para poder parar completamente. Tudo tranquilo? É uma coisa mesmo intuitiva, né? A física, nesse caso aqui, ela é intuitiva, né? Tudo bem? Dá pra gente ir entendendo o que é que está acontecendo com o corpo. Então, moral da história. Como é que fica a função horária da velocidade, né? O que é que a gente fez? Para a gente achar a velocidade em um dado instante de tempo, a gente simplesmente pegou a velocidade inicial, nesse caso, menos a aceleração vezes o tempo. Por que que ficou menos? Porque nesse caso aqui, a nossa orientação da trajetória era para a direita e a aceleração está para a esquerda, então ela é negativa. Velocidade inicial, nesse caso, é positiva, né? Que vai ficar assim, ó, V é igual a 20 menos 4t, tudo bem? Isso é uma forma mais rápida de a gente encontrar a velocidade em função do tempo. Essa fórmula aqui, V igual a menos 4t, é exatamente o que a nossa tabelinha diz. Quer ver? Coloque t igual a 3 segundos aqui, por exemplo. Coloque t igual a 3 segundos, né? Pela nossa tabelinha, no terceiro segundo, a velocidade é para dar 8, né? Joga aqui. 4 vezes 3, 12. 20 menos 12, 8. É exatamente o que a gente está fazendo. Pegando a velocidade inicial, nesse caso, menos a aceleração vezes o tempo. O menos é porque a aceleração é negativa, né? Está para a esquerda quando a nossa orientação é para a direita. Beleza? Só que veja o seguinte aqui. Deixa eu ver se vai apagar isso. Vai não. Só que veja um detalhe bem interessante. Se em vez dele ir para a esquerda, ele fosse para acelerasse para a esquerda, ele acelerasse para a direita agora, né? Ele deixaria de frear e passaria a acelerar. E o que é que mudaria na velocidade em função do tempo? Em vez de ser menos, seria mais. Em vez de ser menos, seria mais. Ele iria aumentar 4 metros por segundo a cada segundo e não diminuir. Tudo bem? Então, seria a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí a gente encontraria a velocidade em cada instante de tempo. Então, a gente acabou de deduzir a função horária da velocidade em um movimento uniformemente variado. Aí a gente chama isso aqui, né, a frasezinha, né, para ajudar a aprender. Voat, ou então voat, né? V igual a V0 mais AT. Lembrando novamente que tem que levar em conta o que? O sinal, tanto da aceleração quanto da velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade inicial ficou positiva porque inicialmente ela estava indo para a direita, né? E para a direita a nossa trajetória é positiva. Tudo bem? Tem que levar em conta o sinal, porque velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Não pode desprezar o sinal. Você tem que definir a orientação e aí ver se a velocidade inicial é para a direita, ela é positiva. Se ela é inicial, ela é para a esquerda, ela é negativa. Se a aceleração é para a direita, ela é positiva. Se a aceleração é para a esquerda, ela é negativa. Tem que levar essas coisas em consideração, beleza? Tudo bem? Mas a expressão geral é essa. V igual a V0 mais AT. O vovô ateu, ou voat. Dá no mesmo. Show de bola? Estou falando rápido demais. Se tiver, dá uma voltadinha aí no vídeo que você vai entender bem direitinho, beleza? Então, galera, qual é a grande característica de um move, né? De um movimento uniformemente variado? É que a velocidade, ela não varia de qualquer jeito. Ela varia uniformemente porque a aceleração é constante. Ela varia sempre de 2 em 2, sempre de 4 em 4, ou aumentando ou diminuindo, tanto faz. Nesse caso é um caso em que ela está diminuindo, né? E quando eu coloquei a aceleração para a direita, é um caso em que ela está aumentando sempre a mesma taxa. Tudo bem? Ela não varia de qualquer forma. Show de bola? Então, a função horária da velocidade em função do tempo é essa aqui, voat.
Sempre tem que levar em conta o sinal da aceleração e da velocidade inicial. Beleza de Creuza? Bora então ver como é que se comporta agora a posição em função do tempo, né? Diferentemente lá do movimento retilíneo uniforme, né? Vamos só fazer uma recordação rápida. No movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, veja que a velocidade era constante, né? E já trazendo para o caso da aceleração, se a velocidade era constante, a aceleração era igual a zero, porque a aceleração é variação de velocidade, né? No movimento uniforme, como a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E se a velocidade era constante, a função da posição era essa, era sorvete, né? Ó, isso aqui foi de ontem, né? Da aula passada, né? Movimento uniforme era o sorvete. Só que veja, no caso do corpo se movendo com velocidade variável, né? Com aceleração constante, a função da posição não pode ser essa. Não vai retratar bem a posição de um corpo em função do tempo. Não pode ser novamente o sorvete, não pode ser. E vai ser qual, professor? Quando o corpo estiver descrevendo um movimento uniformemente variado, a função da posição não vai ser sorvete, vai ser não. Vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó, que a gente chama de sorvetão, né? É uma função do segundo grau agora. Posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Veja aqui, ó. Muita gente tem dificuldade até aqui, né? Ó, AT quadrado sobre 2, né? Esse sobre 2, ele está dividindo todo mundo aqui, né? Porque é A vezes T ao quadrado, todo mundo dividido por 2, tá? Bem tranquilo isso aqui, não tem muito mistério não. Tudo bem? Então, essa é a função da posição, né? É a função horária da posição, é como que a posição está em função do tempo, né? Ó, em um movimento uniformemente variado. Só depende, então, professor, da posição inicial, isso, da velocidade inicial, sempre levando em conta o sinal, se é positivo ou negativo, e, claro, da aceleração, já que é um movimento com aceleração, tem que levar em conta ela, tá certo? A aceleração. Então, vamos aplicar nesse caso que eu desenhei aqui para vocês. Vamos aplicar aqui. Temos o nosso carrinho, que, né, no tempo igual a zero, é sempre bom saber que essa situação que eu coloco é sempre a situação inicial, né, quando t igual a zero, assim que eu ligo o cronômetro, ele está na posição 10 metros, né, e a trajetória é orientada para a direita. Então, quer dizer que o nosso zero está bem aqui, né, por aqui assim. Tudo bem. Ele parte da posição 10 metros, parte do repouso, porque a velocidade inicial é igual a zero, ele parte do repouso, ou seja, o que é partir do repouso? Ele partir parado, né? Estava parado, começa a acelerar, no caso para a direita, com 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem. Como é então que fica a função horária da posição para esse caso aqui, né? É só substituir quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração, tomando cuidado com o sinal. E o sinal vai depender do nosso referencial, tudo bem? Então, vamos encontrar aqui a função horária da posição, né? Quem é a posição inicial? É 10 metros. Velocidade inicial não tem nesse caso porque ele partiu do repouso. E a aceleração é positiva porque a nossa orientação é para a direita e a aceleração está para a direita. Então, mais 2t ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, aqui a gente pode até simplificar, né? E fica o seguinte, a posição é 10 mais t ao quadrado. Tudo bem? Essa é a expressão, né? Veja que é sempre uma função do segundo grau aqui, né? A posição em função do tempo, no movimento uniformemente variado, é dado por uma função do segundo grau. Sempre, sempre, sempre. Que a gente chama de sorvetão, né? Sorvetão. Posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, veja o seguinte aqui. Eu quero que você entenda o seguinte. Vamos preencher essa tabelinha de acordo com a nossa função do segundo grau aqui, né? De acordo com a expressão para posição em função do tempo. Para eu te mostrar uma coisa bem interessante. Para o tempo igual a zero, qual é a posição? Qual é a localização do corpo? É só jogar aqui, ó. 0 vai sumir esse termo, vai ficar 10, né? Claro. Ele partiu da posição 10, né? Para t igual a 0 é 10. E para t igual a 1 segundo? Para t igual a 1 segundo é só jogar o 1 aqui, resolver e achar a posição para t igual a 1 segundo.
1 ao quadrado é 1. 10 mais 1, 11. É só fazer isso. Para t igual a 2 segundos, 2 vezes 2, 4. 4 mais 10, 14. Para t igual a 3 segundos, né? Para t igual a 3 segundos. 3 vezes 3, 9. 9 mais 10, 19. Tá bom por aqui. O que é que eu quero te mostrar com isso? Perceba, foca aqui. Galera, isso é muito legal. O corpo, né? Vamos analisar como é que esse corpo se deu o movimento dele. Ele partiu do repouso, partiu parado, da posição 10 com aceleração, movimento acelerado. Isso quer dizer que a velocidade ele vai ficar cada vez mais rápido, né? Ele vai ficar cada vez mais rápido. Qual é a consequência disso? Olha para aqui, para essa tabelinha. De 0 a 1 segundo, né? No primeiro segundo, ele se deslocou quantos metros, né? Ele partiu da posição 10 e foi para a posição 11. Então, ele se deslocou 1 metro, né? Então, estava do 10, foi para o 11. Ele se deslocou 1 metro no primeiro segundo. No segundo segundo, como é, professor? No segundo segundo, isso. Entre o primeiro e o segundo segundo, certo? De 0 a 1 é o primeiro segundo. De 1 a 2 é o segundo segundo. Ele se deslocou 3 metros. Ele foi do 11 para o 14. Ele se deslocou 3 metros. Né? Então, ele foi do 11 para o 14, bem aqui assim. E no terceiro segundo, né, que é entre 2 e 3, no terceiro segundo, ó, primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, ele se deslocou 5 metros. Então, o que é que você percebe nesse caso aqui, cara? Ele foi lá para a posição 19, né? Lá para a posição 19. O que é que você está percebendo? Como o corpo, né? Como o carro, ele está ficando cada vez mais rápido, ele vai andar ele vai andar deslocamento cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo. O que é que eu quero dizer? No primeiro segundo, ele se deslocou 1 metro. No segundo segundo, ele se deslocou 3 metros. No terceiro segundo, ele se deslocou 5 metros. Então, a cada segundo que vem para frente, ele vai andar distâncias cada vez maiores, porque ele está ficando cada vez mais rápido. Isso é de se esperar. Tá dando para entender? Então, vamos só recapitular, porque é muita informação. Se a gente quiser saber como se comporta a posição desse corpo em função do tempo, é só a gente jogar nessa fórmula sorvetão. Já trouxe pronto aqui direto, né? Não tem para que provar essa fórmula, porque não convém, né? Posição em função do tempo é sorvetão. Posição inicial mais velocidade vezes o tempo mais AT quadrado sobre 2. E aí tem que tomar em conta, tem que levar em conta o sinal da velocidade inicial e da aceleração. Nesse caso, ele partiu da posição 10 do repouso, então a velocidade inicial é 0, com aceleração de 2 metros por segundo positivo para a direita. Então a gente jogou aqui, né, resolveu, encontrou que a posição em função do tempo é dada por essa expressão, 10 mais t ao quadrado. E aí preenchemos para t igual a 0, 1, 2 e 3 segundos, as posições respectivamente dele aqui. E a gente concluiu que a cada segundo que se passa, ele anda um deslocamento cada vez maior. Claro que nesse caso o corpo está ficando cada vez mais rápido. Se ele está ficando cada vez mais rápido, ele vai andar a distâncias cada vez maiores. Tudo bem? Vamos ver então o que acontece nesse caso aqui. Já é o caso contrário. Inicialmente, né, a velocidade inicial, né, esse aqui é no instante inicial, né, para t igual a 0 segundos. A velocidade inicial é de 20 metros por segundo positivo. E aí, no caso, ele começa a frear, certo? Ele começa a frear com a desaceleração aí de 4 metros por segundo ao quadrado. Como é a função da posição, né? A posição é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais AT quadrado sobre 2, né? Isso aqui é isso. Então, como é que vai ficar? Quem é a posição inicial? 10, ele partiu do 10. Velocidade inicial não é mais 0, né? Ele não partiu mais do repouso, ele partiu com 20 metros por segundo positivo, porque, né, nossa orientação é positiva para a direita e a velocidade inicial é para a direita. Inicialmente ele estava indo para a direita. Só que ele está freando com aceleração negativa, então menos 4t ao quadrado sobre 2. Quando eu jogar 4 aqui, né, quando eu jogar o 4 sobre 2 vai dar 2, então eu já vou botar direto, 2 ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a nossa expressão da posição em função do tempo. É sempre uma função de segundo grau. E aí, rapidinho, vamos preencher essa tabela. Para t igual a 0, o que é que acontece? Joga 0 aqui e 0 aqui. Vai dar 10, né? Claro, ele partiu do 10.
Para t igual a 1 segundo, após 1 segundo, qual é a posição dele, né? Joga 1 aqui, né? 20 vezes 1 vai dar 20. 20 mais 10, 30. 30 menos 2, 28. Certo? 28 metros. Para t igual a 2 segundos, joga 2 aqui. 20 vezes 2, 40. 40 mais 10, 50. 50 menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 50 menos 8, 42. Certo? 42. Para t igual a 3 segundos, né? O que eu estou fazendo é só substituir o valor de t aqui, resolvendo e achando a posição dele. Que é exatamente para isso que serve a função horária da posição, né? Eu jogo o valor do tempo e encontro a posição, a localização dele naquele instante de tempo. Vocês já estão careca de saber isso. Então, vamos só fazer esse último, né? Para t igual a 3 segundos, joga aqui 60 vezes 3, 20 vezes 3, 60. 20 vezes 3, 60. 60 mais 10, 70, né? Então, 70 menos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 70 menos 18 vai dar 52. Então, ele vai estar aqui na 52. Posição 52 metros. Já tá bom esses dados aqui. O que é que eu quero que você entenda agora, nesse caso? Galera, é muito interessante isso. No primeiro segundo, né, de 0 a 1 segundo, ele se deslocou 18 metros, concorda? Ele partiu do 10 e foi para o 28, né? Foi para o 28 metros aqui. No primeiro segundo. No segundo segundo, ele se deslocou quantos metros agora? Ele só se deslocou 14 metros. Concorda? Do 28 para o 42 é só 14 metros. E no terceiro segundo, né, ele só se deslocou 10 metros. Isso era esperado? É claro que era esperado. Porque o corpo está o quê? Ele está freando. Se o corpo está ficando cada vez mais devagar, ele vai andar cada vez menos. Ele vai andar a distâncias cada vez menores. Até uma hora ele parar, né? O que é que acontece com essa velocidade? A velocidade não está diminuindo? Então vai chegar uma hora que esse corpo ele vai ter velocidade igual a zero. Ele vai parar. Claro, né? Se cada vez ele anda menos, vai chegar uma hora que ele vai parar. Tudo bem? Então, é assim que funciona o movimento uniformemente variado. Ou o corpo anda cada vez mais, o corpo acelera, ou o corpo anda cada vez menos, ele freia. E aí, como é que se comporta a posição em função do tempo? É só jogar nessa fórmula sorvetão. Como é que se comporta a velocidade em função do tempo? É só jogar na fórmula vovô ateu. Claro que levando em conta o sinal, né? Da velocidade e da aceleração. Velocidade inicial e da aceleração de acordo com as condições iniciais e de acordo com a nossa orientação da trajetória. Falei demais, né? Então vamos fazer um treinozinho. Vamos exercitar aqui com 2 exemplos. Rapidinho para a gente não estourar muito tempo. Primeiramente temos um carro que parte do repouso, né? Ele parte do repouso, ou seja, já saiba que quando ele parte do repouso a velocidade inicial é isso, 0. Ele parte da posição 30 metros, certo? Com uma aceleração para a direita de 4 metros por segundo ao quadrado. Show de bola, então. Então já é esperado que ele vai começar a ganhar velocidade para a direita, né? A cada segundo ele vai aumentar 4 metros por segundo. Então 4, 8, 12, 16, né? Exatamente isso que já é esperado. Então a letra A pergunta, qual é a função horária da velocidade? Letra B, qual é a função horária da posição? Letra C, qual é a velocidade do corpo e a posição após 4 segundos? Né? Então vamos resolver isso aí. Como é que a gente resolve essa letra A? Qual é a função horária da velocidade? Galera, primeiramente a gente tem que se perguntar qual é o tipo de movimento. Esse corpo está descrevendo um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado? Claro que é um uniformemente variado porque tem aceleração, né? Uma aceleração constante aqui, ó. Tudo bem? Então tá, se é um movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade é o vovô ateu, né? V0 mais AT, tudo bem? Que a gente deduziu agora há pouco. Basta substituir quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração, claro, levando em conta o sinal. É para isso que a gente está exercitando. Velocidade inicial, ele partiu do repouso, é 0. A aceleração, no caso, está para a direita, né? A nossa orientação também, vamos orientar para a direita. Vamos orientar para a direita que a aceleração ficou positiva. Tudo bem? Então, 4t. Show? Show. Velocidade é igual a 4t. Claro, né? Se a cada segundo ela aumenta 4 metros por segundo,
Para eu encontrar a velocidade em cada instante de tempo, é só pegar 4 vezes aquele tempo. Muito fácil, muito tranquilo. E a letra B pergunta qual é a função horária da posição. Qual é a expressão para posição em função do tempo no movimento uniformemente variado? É o sorvetão. Não pode ser outra não, professor? Pode não, tem que ser essa aqui. Se for outra, vai estar errado, certo? Posição inicial mais V0 vezes o T mais AT quadrado sobre 2. É sempre essa, professor? É sempre essa. E aí basta substituir quem é a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, claro, levando em conta o sinal. Ele parte de qual posição? Posição 30 metros, né? A posição inicial, para T igual a 0. Ele parte do repouso. Então, essa velocidade inicial é 0. E a aceleração? A aceleração é 4. 4 positiva, né? De acordo com o nosso referencial. Então, quando eu jogar 4 aqui, 4 dividido por 2, 2. Então, vai ficar 2t ao quadrado. Professor, é só isso? É só isso, é muito tranquilo. Tudo bem? Nesse caso, né, você sabe que como ele está acelerando, ele vai andar a distância cada vez maiores, né? A cada 1 segundo que se segue, ele vai andando cada vez uma distância maior, porque ele está acelerado, ele está ficando cada vez mais rápido. Então, encontramos a velocidade em função do tempo e a posição em função do tempo. Agora, para resolver a letra C, é só substituir. Ó. Qual é a velocidade e a posição após 4 segundos? Aqui, ó, a velocidade após 4 segundos, né? É só fazer 4 vezes 4, que vai dar 16 metros por segundo. Tudo bem? Positivo. Está indo sempre para a direita, né? E a posição em 4 segundos, é só jogar o 4 aqui. 4 vezes 4, 16. Né? Deixa eu colocar aqui, 30 mais 2 vezes 4 ao quadrado, que vai dar 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32, 32 mais 30, 62 metros. Pronto, então quer dizer que em t igual a 4 segundos, ele vai estar bem aqui na posição 62 metros, com a velocidade de 16 metros por segundo para a direita. E assim a gente descobre o que quiser. Show de bola? Perfeito, né? Vamos só fazer essa última aqui para a gente encerrar a nossa aula 5. Aula sobre funções horárias da velocidade e da posição no movimento uniformemente variado. Bora lá então. Um corpo, né? Ele partiu da posição menos 20 metros para a direita, né? Com a velocidade inicial aí de 20 metros por segundo. Ele partiu para a direita com 20 metros por segundo. Veja que na questão não deu a orientação. Ela pode ser positiva tanto para a esquerda quanto para a direita. Nesse caso eu vou botar para a direita, né? Para facilitar a nossa vida. Se você puder escolher a orientação, escolha sempre para a direita, né? Não dificulta não. Então, com a velocidade positiva, no caso, né, de 20 metros por segundo, velocidade inicial, só que ele estava freando, né? A aceleração tem sentido contrário da velocidade, 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é a função horária da velocidade, qual é a função horária da posição e qual é a velocidade e posição após 5 segundos. Bora resolver? Bora, isso aqui você já está careca de saber, né? Professor, isso é um movimento uniformemente variado? É. Porque ele tem aceleração constante. Então, a velocidade em função do tempo é o vovô ateu. Isso, é sempre assim. Sempre assim. Claro, levando em conta o sinal da velocidade inicial e da aceleração. Então, bora lá. A velocidade inicial é quem? 20 positivo, né? Porque na nossa orientação, ela é positiva. Já a aceleração está no sentido contrário, é negativa. Está freando, né? 4t. É só fazer isso, professor. É muito fácil, né? É, homem. Não sei por que você tem dificuldade nisso. É muito simples, muito tranquilo. E aí a letra B, ele pede a posição, né? Função horária da posição. Posição em função do tempo. Se é um movimento uniformemente variado, meu amigo, não pode ser outra, é sorvetão. Não invente de aplicar sorvete para cá, que vai dar errado. O sorvete lá, né? É só para um movimento uniforme. Aqui é uniformemente variado, aqui é outra coisa. Mais AT quadrado sobre 2. Tem que ser sempre essa, né, professor? Tem que ser sempre essa. Então, levando em conta a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, né? É só fazer isso e está tudo certo. Ele partiu da posição inicial menos 20, com a velocidade inicial positiva, né? Mais 20t. Não esquece de colocar o t, com a aceleração negativa de 4. Quando eu jogar 4, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. 2t ao quadrado. Eu estou fazendo um pouco corrido porque você já sabe como é que funciona a história, né? Então, galera, é isso aqui. A função horária da posição. Sempre é uma função de segundo grau, né?
Isso aqui vai ficar legal quando a gente for estudar na próxima aula os gráficos. Aí você vai ver que é legal. Menos 20 mais 20t menos 2t quadrado. Para a gente resolver a letra C, é só substituir o valor aqui, ó. Porque ele quer a velocidade e a posição após 5 segundos, né? Qual é a velocidade do corpo e a posição dele após 5 segundos? Já que eu já tenho as duas funções, é só substituir o valor de tempo aqui na velocidade e o valor de tempo aqui na posição. Então vamos lá, velocidade após 5 segundos. 20 menos 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Né? Estou só substituindo aqui. Então vai dar 0, né? 20 menos 20, 0. Professor, por que é 0? Quer dizer que ele está parado? É, está parado. Veja como faz sentido. Ó. Se ele está inicialmente com 20 metros por segundo e ele perde 4 metros por segundo a cada segundo, ele vai demorar exatamente 5 segundos para poder parar. Foi exatamente aquele caso que a gente viu anteriormente, né? Então é todo sentido, né? Velocidade igual a 0. E ele vai estar então em qual posição, né? Qual é a posição que ele vai estar quando ele vai exatamente parar? É só jogar aqui. Só jogar o 5 aqui, né? Então vai ser menos 20 mais 20 vezes 5 vai dar 100. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. Menos 50. Pronto, a posição vai dar menos 70 mais 100 vai dar 30. 30 metros. Vai estar lá na posição 30 metros. Tudo bem? Se a nossa orientação é positiva para a direita, aqui é o menos 20, o 0 é mais ou menos aqui e o 30 é mais ou menos aqui. Pronto, ele vai estar parado bem aqui, assim. Show de bola? Perfeito, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu direito, né? Volta o vídeo aí, veja quantas vezes forem necessárias. E partiu próxima aula que nós vamos falar sobre os gráficos no movimento retilíneo, uniformemente variado. Valeu, até lá!